Queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Que Deus tenha misericórdia nesse exato momento desse conflito, essa guerra que tem acontecido entre Israel versus Irã e agora também com a entrada dos Estados Unidos com fortes ataques a bases nucleares do Irã. O Irã que já respondeu e disse que vai ter volta esse ataque. Agora pela manhã a Aline do canal Israel com a Aline gravou um vídeo em seu canal mencionando a respeito do dia que se iniciou diante de ouvidos de sirene e emergência e a corrida para um bunker. Ela mostra a segurança que ela está nesse momento e também conta a história de todo esse emblema que durante tantos anos vem atingindo a região do Oriente Médio. Lembrando que Israel e Irã não fazem fronteira um com o outro, fica bem distante os dois países, mas que ainda assim há um conflito gigantesco, porque a grande missão do Irã é destruir toda Israel e também os próprios Estados Unidos. Então veja comigo esse vídeo aqui até o final, compartilha com mais alguém, manda para quem você conhece e que Deus estende as suas mãos sobre ti, abençoe Israel e guarde a cada um. Vamos aqui ao vídeo. Shalom. Hoje mais uma vez Jerusalém e toda Israel acordou pela manhã com as sirenes do país tocando devido a mais um ataque de mísseis balísticos do Irã contra a população civil de Israel. E eu e minha família, a gente veio correndo para esse bunker para se refugiar do ataque. E o que eu queria fazer hoje com vocês é trazer vocês a mostrar como está sendo a nossa realidade, mostrar para vocês os detalhes do nosso refúgio e explicar para vocês o que realmente está acontecendo nessa guerra e principalmente por que ela está acontecendo nesse momento. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Esse bunker, a gente está agora no meu edifício, eu moro aqui 2 andares para cima, e esse aqui é o bunker clássico dos edifícios de Israel, dos edifícios na realidade um pouco mais antigos. Já desde a criação do Estado de Israel, Israel está sendo constantemente atacada e por isso o país precisa se proteger. No final dos anos 40, início dos anos 50, todos os edifícios começaram a ter bunker desse tipo até o início dos anos 90, então nosso edifício é justamente aí do início dos anos 90, então a gente tem o que se chama um Miklat Meshutaf, um bunker coletivo, e que a gente vai agora entrar nele. Vocês podem ver aqui, vocês não têm ideia do peso dessa porta e quão reforçada ela é. Podem entrar aqui comigo. Então, justamente a ideia desse bunker é que quando tocam as sirenes, e infelizmente isso tem acontecido desde o 7 de outubro, isso tem acontecido na realidade, a gente entra e a gente se fecha aqui dentro do bunker. Isso aqui é feito para sustentar grandes ataques. Então a porta a gente já está vendo, ela é uma porta contra impactos EDF. Então mesmo se o míssil não cai exatamente aqui, mas cai próximo, muitas vezes o impacto, essa onda de impacto pode causar danos muito grandes e perdas de vida. Então essa aqui é uma porta anti-impacto. E todo o bunker ele é feito de concreto reforçado, o que é chamado de concreto armado. Pela regulamentação israelense, o mínimo são 30 centímetros, mas aqui vocês podem ver, pessoal, que o meu bunker é bem mais grosso do que 30 centímetros. Ele é considerado, para os padrões de Israel, realmente bem reforçado por um bunker de um edifício. Isso aqui não é um bunker público da prefeitura, e sim, aqui quem entra no momento das sirenes são a nossa família, todos os nossos vizinhos. Obviamente, tem outras pessoas na rua que estão passando e querem entrar, obviamente. Todo mundo do edifício vai abrir as portas também para eles para receber. O lugar não é o mais glamuroso. Vocês podem ver que em questão estética ele é bem simples, mas ele foi feito para proteger vidas. Bilhões de dólares todos os anos são investidos em Israel, tanto pela iniciativa privada como pela iniciativa pública para proteger a população.
Não é óbvio que um edifício residencial em Jerusalém tenha que ter tudo isso, mas infelizmente essa é a nossa realidade. Então deixa eu mostrar um pouco para vocês o que a gente tem. Nós temos aqui banheiros, justamente porque a gente não sabe quanto tempo precisa se estar aqui dentro do bunker, e por isso a gente tem aqui banheiros, 2 na realidade, tem esse e o do lado. A gente tem aqui um rádio bem simples, mas que é importante porque aqui dentro não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. Então aqui, no momento que tu entra no bunker e fecha a porta, tu fica desconectado. Então você precisa usar outras técnicas para se comunicar com o mundo exterior e para entender o que está acontecendo. E justamente por isso tem aqui o rádio. E assim, quando acontece a sirene, todos os vizinhos entram, fecham a porta e a gente faz normalmente um silêncio para que se possa ouvir o que está acontecendo no rádio. Também aqui os vizinhos têm aqui suas sacolas com comidas, lanches, principalmente para as crianças é importante. Então aqui tem brinquedinhos, caminhõezinhos, isso aqui é uma mala cheia de Barbies para as meninas também do edifício, joguinhos de cartas. Então é uma realidade triste que as crianças estão se acostumando a isso, se acostumando a toca a sirene. Imagina, meu filho de 3 anos e meio, ele conhece a palavra bunker, sirene, tudo em hebraico, obviamente, mas ele conhece toda essa realidade. Então ele diz, toca a sirene, ele sabe, não precisa explicar nada para ele. Começa a tocar a sirene, ele sabe botar os sapatos, descer para o bunker, e aí a gente estende aqui um tapete no chão que está guardado ali no canto. A gente tira os brinquedos, eles ficam brincando, lanchando as crianças para tentar manter o máximo de normalidade possível, mesmo em tempos de guerra, mas a gente vive numa realidade que no bunker do nosso edifício a gente tem que ter brinquedos para as crianças, e do lado dos brinquedos aqui tem máscaras de gás. Essas máscaras de gás, vocês podem ver que elas estão bem empoeiradas, elas não estão sendo usadas. Mas nos anos 90, com a Guerra do Golfo, Israel começou a ser atacada pelo Iraque, e por isso se tinha medo de ataques com armas químicas, e o governo distribuiu para a população máscaras de gás. Então alguns vizinhos trouxeram suas máscaras de gás e deixaram elas aqui. Eu também tenho as minhas no meu apartamento, mas elas estão lá em cima, eu não trouxe elas para cá, porque na realidade a gente não precisa de máscara de gás por causa dos filtros. Deixa eu desligar aqui um pouco. Isso aqui, pessoal, é um filtro que em hebraico se chama abak. Isso aqui é um filtro para proteger contra armas de destruição em massa. A é de atômico, B é de biológico e K, na realidade, seria de químico. Isso aqui protege contra ataques atômicos, químicos e biológicos. Então tem todo um sistema de filtragem aqui, para que se acontecer algum desse tipo de ataques, a gente está aqui dentro, a gente está protegido não só da ameaça atual, que são os mísseis balísticos, porque o que está ameaçando no dia de hoje Israel, Jerusalém, a sua população, são justamente esses mísseis balísticos, mas também no passado a gente teve ameaças de outro tipo. Então vocês podem ver que por todos os lados tem esses filtros. A gente também, olha, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui saídas de emergência. Então, normalmente os bunkers como esse são feitos no subsolo. Então, se alguma coisa acontecer e a entrada principal ficar obstruída, a gente pode abrir isso aqui e sair por um túnel e sair na rua e nos salvar. Então, justamente, a gente está vendo aqui 2 dessas saídas de emergência. Mas por que nós estamos usando esse bunker durante estes dias? Qual é a guerra que nós estamos vivendo no momento? A guerra entre Israel e o Irã não começou há 10 dias atrás com o primeiro ataque de Israel ao Irã. Este atual conflito começou em 1979, quando a República Islâmica toma o poder do Irã. E desde então, eles estão pregando a destruição de Israel, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Arábia Saudita e do Ocidente, todos aqueles que pensam diferente da República Islâmica. Eles, pessoal, são contra direitos das mulheres, direitos e independência de cristãos e judeus.
todos aqueles que são diferentes. E se vocês não acreditam em mim, não há problema nenhum. Ouçam da boca deles, dos líderes da República Islâmica do Irã. Hussein Salami, que era o comandante-chefe do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, disse o seguinte: estamos planejando destruir a América, Israel e seus parceiros e aliados. Nossas forças terrestres devem limpar o planeta da imundície de sua existência. E ele não termina por aí, ele fala o seguinte: nós lutaremos contra eles em nível global, não apenas em um único lugar. Nossa guerra não é uma guerra local. Temos planos para derrotar as potências mundiais. Vocês ouviram? A luta, a guerra deles não é só contra Israel, e sim é contra o mundo ocidental, contra os valores judaico-cristãos. E a propósito, eles chamam Israel de o pequeno Satã. Vocês sabem para eles quem é o grande Satã? Os Estados Unidos. E por isso, a gente tem que ouvir o que sai da boca deles, porque eles não estão mentindo. O que acontece é que a mídia muitas vezes não transmite toda a verdade ou tenta reinterpretar. O pessoal não tem interpretação. Ouçam da boca deles, há 7 anos atrás, o que aconteceu no parlamento iraniano. Isso muito antes da atual guerra ter oficialmente começado. Ouçam o que eles fizeram e o que eles falaram. Quando eles queimam a bandeira americana, a bandeira da Inglaterra, a bandeira de Israel e dizem morte ao Ocidente, acreditem no que eles falam, porque isso aqui é muito mais do que palavras. Pois desde então, desde 1979, o Irã não só tem falado, como eles organizaram centenas de atentados e ataques contra locais no Ocidente, como o bombardeio da embaixada americana em Beirute, no Líbano, em 1983, quando um veículo explosivo matou 63 pessoas. Também na América Latina, em Buenos Aires, na Argentina, aconteceu o atentado da AMIA. Em 18 de julho de 1994, um carro-bomba destruiu o centro da AMIA, da comunidade judaica, matando 85 e ferindo mais de 300. Eu não posso nem falar para vocês todos os atentados organizados, orquestrados e financiados pelo Irã, senão a gente iria passar aqui horas e horas e horas só falando disso. Mas tudo o que vocês estão vendo na tela são alguns destes atentados. E eles fazem isso não só com seus próprios soldados da Guarda Revolucionária. O que eles fizeram desde 1979 é criar e empoderar, armar e financiar grupos terroristas em todo o Oriente Médio e também fora dele. O Hamas de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, a Guarda Revolucionária Iraniana que também está dentro do Iraque, e tantos outros. E pessoal, outra vez, isso não é saindo da minha boca, isso eles mesmos falam e se orgulham de financiar o terrorismo. De acordo com a ordem do líder supremo do Irã, todo o poder de mísseis que você vê em Gaza e no Líbano foi criado com o apoio do Irã. E por isso, há décadas, o problema dos mísseis é constante em Israel, épocas mais e épocas menos. Mas dezenas de milhares de mísseis foram lançados pelos terroristas na faixa de Gaza e no Líbano contra Israel, matando israelenses,
judeus, cristãos, muçulmanos, matando também palestinos, a escalada da violência iraniana seguiu, até que o Irã, então, no ano passado, em 2024, fez 2 ataques de mísseis balísticos diretos a Israel, em abril e em outubro. E isso foi realmente uma escalada na violência, porque quando a gente fala dos mísseis iranianos, eles são mísseis muito mais potentes do que os mísseis usados, por exemplo, pelo Hamas e pelo Hezbollah. E eles lançaram mais de 200 mísseis balísticos em cada uma dessas rodadas. E o principal é entender que os alvos desses mísseis eram alvos civis. Eles lançaram esses mísseis contra áreas residenciais, acertando edifícios, creches, até uma sinagoga em Bnei Brak e uma mesquita em Haifa, a Mesquita Al-Jarina. E há poucos dias atrás, inclusive, um míssil balístico iraniano caiu e acertou e destruiu parte do hospital Soroka, um dos principais hospitais do sul de Israel, que fica na cidade de Beersheba. E o que aconteceu lá, eu acho que não é nada menos do que um milagre, porque poucas horas antes do míssil cair e destruir os 2 andares superiores de toda a ala cirúrgica, a diretoria do hospital, vendo os mísseis sendo direcionados para zonas civis, para hospitais, para creches, escolas, eles viram que eles seriam um alvo potencial. E se um míssil caísse numa ala cirúrgica em uso, poderia causar nada menos que centenas de mortos. E poucas horas antes desse míssil cair, os 2 andares superiores do hospital da ala cirúrgica foram completamente evacuados. E justamente então o míssil caiu, feriu pessoas nos andares inferiores, pessoas também doentes, pacientes e funcionários do hospital, mas graças a Deus nenhuma vida foi perdida nesse ataque. Mas isso só aconteceu justamente porque pela preocupação das autoridades, nesse caso específico, dos responsáveis pelo hospital, de proteger a sua população. Não é à toa que a gente tem tudo isso, porque o objetivo de Israel é proteger a sua população. E a gente vê que o Irã não tem medo nenhum de atacar Israel, os Estados Unidos, e eles focam em alvos civis. E agora, um regime como esse, que fez tudo isso que vocês ouviram falar, imaginem um regime terrorista que financia terroristas também, nas mãos deles, uma arma nuclear. E isso seria uma ameaça numa escala mundial. Por causa dessa ameaça nuclear, Israel, há 10 dias atrás, atacou o Irã, mais uma vez focado em alvos nucleares e militares. E os Estados Unidos também entendendo a importância de defender o Ocidente, defender tudo o que nós falamos até agora, eles também entraram e na última noite, na última madrugada, fizeram ataques também a instalações nucleares. Porque segundo a Agência Internacional de Energia Nuclear, eles tinham suficiente urânio no Irã para construir até 9 bombas nucleares. A construção de uma bomba nuclear pelo Irã era realmente iminente e por isso essa guerra estourou dessa maneira agora. E por isso a única solução para a paz, ou pelo menos algo mais próximo da paz no Oriente Médio, é com a queda da República Islâmica. E que o Irã possa voltar a ser o que era. O Irã, como uma população, é amiga de Israel. É difícil de a gente imaginar com o que está acontecendo nos dias de hoje, mas até 1979 tinham voos diretos, diários, entre Teherã e Tel Aviv. Pessoas do Irã vinham passar férias aqui em Israel, israelenses viajavam a Teherã. A gente está falando de 250 mil iranianos vivendo em Israel nos dias de hoje. 250 mil iranianos vivendo em Israel nos dias de hoje, uma população de 10 milhões de pessoas. As populações são amigas e são irmãs. Infelizmente, como muitos de vocês sabem, nem sempre o governo representa a sua população. E eu tenho certeza que o governo do Irã não representa quem eles verdadeiramente são. E até quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que eles têm uma média de reprovação de 80%. E por isso, se vocês querem o bem do povo iraniano,
orem pela liberdade deles, orem pela paz do Irã e também orem pela paz de Israel e da sua população. Porque como esses terroristas conseguiram usurpar o Irã em 1979, eu tenho certeza que o governo deles também pode cair e ter eleições livres, porque é só isso que a gente precisa, que o povo iraniano possa decidir o seu futuro, porque eu tenho certeza que a vontade deles não é destruir Israel, e sim é voltar a ser nossos amigos e nossos irmãos, como eles sempre foram, desde os tempos bíblicos com Ciro da Pérsia, que permitiu a reconstrução do Templo de Jerusalém e a volta do seu povo à sua terra, e até os dias de hoje. Então fica aí o chamado a todos, vamos orar pela Pérsia, pelos iranianos e por Israel. Shalom.